Nessa tarde eu quero trazer uma palavra para você que na verdade está sendo pregada, eu creio, em todas as comunhão cristã, Aba, nessa manhã, nessa tarde, e aquilo que nós temos recebido através do pastor Pio, foi ministrado bastante disso lá no retiro, e é um assunto que nós temos conversado bastante, eu creio que vai enriquecer muito a sua vida. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra em Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus nos diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós queremos uma vez mais falar sobre a graça. E é tão interessante, amados, que algumas pessoas perguntam e levantam assuntos: bem, vocês pregam o Evangelho da Graça? Irmãos, só existe o Evangelho da Graça. A graça, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. É interessante que muitas pessoas fazem uma pequena confusão. Bom, se eu estou vivendo a graça, então eu sou permitido a fazer duas coisas. A primeira, já que Jesus já fez tudo, então eu tenho um passaporte para a preguiça, não preciso fazer mais nada. Esse convite de ir lá ajudar no ônibus, é tudo conversa, não preciso. Jesus já fez tudo. E nós queremos aprender que não é dessa maneira. Pelo contrário, quanto mais você conhece da graça, mais você quer fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, algumas pessoas pensam: bem, já que eu estou na graça, e já que Jesus já pagou pelos meus pecados, Ele já me perdoou, então eu tenho um passaporte para o pecado, para a libertinagem. E vamos ver exatamente o oposto, como a graça nos leva cada vez mais a uma vida de santificação. Amém, amados? Então é sobre isso que nós queremos conversar nessa noite. Abra ainda para a nossa introdução o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 16 e 17. João, capítulo 1, versículo 16 e 17. A Bíblia diz assim: pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E ainda, hoje pela manhã eu esqueci, para a nossa introdução ainda, veja o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou, ou te livrou, da lei do pecado e da morte. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está em Jesus? Então não há condenação sobre a sua vida. Agora pergunte para essa pessoa: então eu posso pecar? Sim ou não? Por quê? A Bíblia não diz que já não há condenação sobre a sua vida? O versículo 2 de Romanos capítulo 8 nos responde isso. A Bíblia diz que existem duas leis atuando, amados: a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Se eu peco, eu não estou na graça, eu estou debaixo da lei do pecado e da morte. O Pio usou uma ilustração muito interessante sobre um avião. Um avião, bom, cada avião que voa é um mistério, não é verdade? Não existe a lei da gravidade? Existe. Como é que o avião voa então? Porque ele aplica uma outra lei, a lei da aerodinâmica, sustentação pela velocidade. E assim ele voa. Mas se o piloto lá em cima desligar os motores, ou der uma cochilada e apertar algum botão errado, esse avião vai cair. Se ele sair da lei da aerodinâmica, ele vai estar novamente sob a influência da lei da gravidade. E ele vai cair, não é verdade? Da mesma forma conosco, irmãos. Nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida. Estamos na graça. Mas se eu abro mão da graça e deliberadamente decido pecar, eu entro de novo debaixo da lei do pecado e da morte. Você percebe como a graça é poderosa e eu preciso valorizá-la, valorizar a obra do Senhor Jesus? E eu quero conversar com você sobre o que nós chamamos
Em primeiro lugar, das 5 graças às quais você e eu estamos sujeitos, às quais nós devemos nos submeter. Até aqui, a nossa introdução a esse assunto, já temos visto várias vezes esses textos. Em primeiro lugar, veja o que está escrito em Efésios no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2, veja o que diz no versículo 8 e 9. A palavra de Deus nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, primeiro ponto do que nós precisamos deixar claro em nosso coração: você e eu fomos salvos pela graça, pela vontade de Deus. Você pode pensar, mas é que eu sou tão gente boa, eu sou tão gente boa que Deus quis me salvar e é uma vantagem para Ele meter no reino dele. Não é, não é. Gente boa é Deus que salvou você. É verdade, irmãos. A Bíblia diz que nós somos todos pecadores. Não vem de você, não, mas é que você não sabe. Eu fui salvo, eu fiz muita penitência na minha vida. Eu jejuo antes, durante e após as refeições todo dia. Eu ando de joelhos, eu beijo os pés das pessoas, por isso que eu sou salvo. Não. A Bíblia diz que não existe obra nenhuma que possa fazer você ser salvo. Mas eu jejuo tanto que eu engulo até nem o cuspe eu engulo, né? Porque afinal de contas, não, irmãos, a Bíblia diz que você e eu fomos salvos pela graça. É obra de Deus, é do céu para a terra. Deus olhou para nós, não viu beleza nenhuma, e disse: eu vou salvar você, eu vou cuidar de você. Eu gosto de um exemplo que nós ouvimos também lá no retiro, e é uma ilustração interessante do Denis, o Pimentinha. Lembra? O quase falecido Denis. Aqui de Pimentinha não deve ter nada, né? Deve estar velho já, né? Mas enfim, ele foi na casa da senhora Wilson e saiu de lá cheio de doces com o seu colega. E o colega diz: olha, nós devemos ter feito alguma coisa muito boa para a senhora Wilson para ela nos dar tantos doces. E o Pimentinha, o Denis, ele diz: na verdade, nós não fizemos nada, ela é que é uma pessoa boa. Amados, a graça salvadora é assim. Deus é que é bom. E Ele decidiu nos salvar. Aleluia. E Ele decidiu trazer paz à sua vida, o perdão dos seus pecados. E nesse sentido não há nada que você possa fazer para agradar a Deus a ponto dele te salvar. Partiu dele, 100% obra dele. A única coisa que precisamos fazer é, como as pessoas fizeram agora há pouco aqui, aceitar a obra de Jesus. Essa é a graça salvadora. Mas a partir daqui que algumas pessoas confundem: bom, se eu não preciso fazer nada, então não faço mais nada. Não, então meus pecados estão perdoados, posso pecar? Também não. Existe o que nós chamamos da graça número 2, ou a segunda graça, que é a graça santificadora. Veja o que diz a palavra de Deus em Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. A Bíblia diz assim: porque a graça de Deus, Jesus, se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente. Você prestou atenção no que diz esse texto? A graça, ela me leva à santificação. A graça, ela me ensina a viver de uma maneira que agrada a Deus. A graça para a santificação, ela me ensina como a vida cristã precisa ser vivida. E é interessante, amados, o que esse texto nos ensina. Algumas pessoas têm facilidade em condenar o seu próximo. Então a pessoa veio, aceitou Jesus. E aí você está observando ela atravessou a rua, ela vai lá e acende um cigarro. Está vendo? Não foi salvo. Tá vendo? Não foi salvo, não se converteu de verdade. Não, irmãos. A graça, ela está ensinando a cada um de nós a abrir mão das paixões mundanas, abrir mão da impiedade. É um processo de santificação. E você sabia que isso não para? Você já percebeu na sua caminhada cristã que de tempos em tempos Deus vai apertando um pouco mais, no bom sentido, e vai fazendo você passar pelo fogo para você ficar um metal purinho, como o ouro, assim, quando passa pelo fogo? Já viu quando passa? Ou a prata? Aí vai tirando as impurezas. E de repente você se depara com algumas áreas da sua vida e diz: como que eu ainda faço isso? Como é que eu pratico isso?
E você vai abrindo mão. Aliás, o sexto é colocado todos os domingos aqui, esse momento de oração, exatamente para auxiliar você nisso também. E de repente aqui na sua cadeira você, pastor, eu tenho o hábito de ficar vendo filme de terror. Depois não durmo. E depois fico ligando para o pastor, não consigo dormir. Mas também olha o que está assistindo. E aí você se entende, e aí você é confrontado com textos como o Salmo que diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Deus, eu sou templo do Espírito Santo, sim. Aonde eu olho, o Espírito Santo está olhando, sim. De vez em quando o Espírito Santo gosta de sair pela janela, né, da sua alma, que são teus olhos, e ver o que está vendo também. E o que você está vendo? O que você está ouvindo? O que é que você está falando? A graça, ela me ensina a santidade. Claro até aqui, amados? Isso é muito importante. Em terceiro lugar, a graça, ela me fortalece. Vamos ver novamente Romanos capítulo 5, versículo 17. A graça fortalecedora. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Mas olha que interessante, é o dom da justiça e a abundância da graça. O dom da justiça é a obra que Jesus fez de uma vez só. Você foi salvo. Você é livre. Eu vi outro dia um documentário sobre aquela prisão que já está fechada, acho que hoje é para turismo, lá nos Estados Unidos, Alcatraz. Lembra, tem vários filmes lá, você deve ter assistido já do cara que foge, não sei o quê. Mas vendo uma reportagem sobre aquilo, e na reportagem eles relatam a angústia daquelas 1000 e tantas pessoas que viviam ali, o desespero para conseguir sair daquela prisão. Alguns, inclusive, pagaram com a própria vida. Amados, a vida sem Jesus é a mesma coisa. Então você já recebeu o dom da justiça, você já é livre. Imagine você preso numa cadeia, de repente alguém abre a porta, ó, pode sair. E tem um barquinho para você sair da cadeia, pode ir. Viva a sua vida em paz. É o que Jesus fez. É o dom da justiça. Mas o texto fala sobre a abundância da graça. A graça, irmãos, você vai recebendo mais e mais e mais e mais. O favor imerecido você vai recebendo cada vez mais e mais e mais. E você já percebeu, pelas circunstâncias da vida, que cada vez mais nós precisamos da graça de Deus. Talvez tenha alguém passando por alguma luta financeira, você precisa da abundância da graça. Talvez no seu lar tenha tumulto, tenha dificuldade, você precisa da abundância da graça, abundância da resposta, da intervenção divina na sua vida, na sua casa. Eu vi um testemunho sexta-feira, o irmão me ligou tão entusiasmado, logo que aconteceu o testemunho, e ele me disse o seguinte: eu fiz um negócio que eu nunca fiz na minha vida profissional. Temos ouvido sobre a graça, sobre a abundância da graça. Eu estou trabalhando numa grande empresa e a diretoria nos reuniu lá e falou: olha, é o seguinte, nós temos em caixa 95 mil reais. E a folha de pagamento são 95 mil reais e os fornecedores para comprar matéria-prima são 95 reais. Não sabemos o que fazer. Isso aconteceu na quarta-feira. Ou, se não pagar o fornecedor, não tem matéria-prima, não adianta ter a mão de obra. Se não pagar a mão de obra, também não adianta ter a matéria-prima, porque não tem quem faça. É um bom momento para exercer a fé, não é verdade, irmãos? É um bom momento para desfrutar da abundância da graça. E ele falou: daí que eu fiz o que eu nunca tinha feito. Eu reuni meia dúzia de gerentes, algumas pessoas mais próximas, lá na fábrica. Falei: pessoal, é o seguinte, eu sou uma ovelhinha de Jesus, e eu tenho aprendido sobre fé, e nós vamos orar, eu quero orar. E Deus vai fazer alguma coisa. Do jeito que se ora, ore aí. Ele falou que no dia seguinte veio a menina do financeiro, entusiasmada. Ela falou: vocês não vão acreditar. Não vão acreditar no quê? Nós tínhamos um valor para receber que era de 95 mil, mas por uma razão que ninguém sabe, o nosso cliente depositou 225 mil reais. E ele me ligou na hora, feliz. Funciona. Claro que funciona. Abundância da graça. Você pode pensar: mas 100 mil, 200 mil. Mas no seu dia a dia, irmã, você já não parou nessa curva algumas vezes? Tem 100zão lá, na carteira, na bolsa. Ou é para carne, o pão e o leite,
ou é para a escola. E agora, o que eu faço? Já não aconteceu com você? Desfrute da abundância da graça. E de repente você vê que aquilo dá para a escola, e dá para pagar mais isso, e mais aquilo, e mais aquele outro. A Bíblia diz, irmãos, que nós recebemos a abundância da graça. De repente lá no seu lar tem uma confusão, um tumulto, uma encrenca, uma intriga. Deus, hoje eu busco, eu chamo a existência a abundância da graça, a abundância da presença de Jesus na minha casa. E de repente a celeuma desaparece, a confusão acaba, a intriga vai embora, restaura-se a paz e vocês começam a avançar. Em terceiro lugar, a graça, primeiro a graça salvadora, a graça santificadora, a graça fortalecedora, que me leva a entender que a solução não está na minha força, mas na obra de Jesus. E em quarto lugar, o que nós chamamos da graça compartilhadora. Veja o que está em 2 Coríntios 9, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 9, versículos 8 e 9. Diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Coloca o 8 mais uma vez, por favor. Deus é poderoso para fazerem abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência. Amados, a graça, ela me leva a ser uma pessoa generosa, uma pessoa compartilhadora. Por exemplo, já falamos umas 3, 4 vezes nessa noite com você sobre o evento que vamos ter quarta-feira. A graça, ela me impulsiona a ser generoso. A graça, ela me leva a comprar não só um, mas 2, 3 cobertores, a levar uma sopa a mais, levar um sapato a mais. A graça, ela me leva a ser abundante, de mim para com o meu próximo. Agora, como que eu sei se eu sou uma pessoa generosa? A graça, amados, ela me leva a compartilhar aquilo que Deus me deu. Comece a observar na sua vida se você tem permitido essa graça fluir. Agora, como que eu sei isso? Perceba no teu dia a dia quantas pessoas saem felizes de estarem com você, ou quantas pessoas que saem se arrastando de estarem com você, quantas pessoas que saem erguidas de estarem com você, ou porque ganharam um cafezinho, ou uma oração, ou um sorriso, ou um presente, ou pessoas que estão se distanciando de você. A graça, irmãos, ela é compartilhadora. Tem um texto em Provérbios 11, 24, você conhece esse texto? Coloca para nós, por gentileza. Provérbios 11, 24. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. A graça, amados, ela nos leva a ser generosos. Aliás, essa é uma das marcas que nós temos orado por essa igreja. Que essa igreja seja conhecida cada vez mais pela sua generosidade. Pela sua generosidade. Na sexta-feira eu visitei esse grupo familiar. Irmãos, pense uma abundância de graça compartilhadora. Primeiro que tinha costela fogo de chão. Já começamos bem, né? Começamos bem. Mas aí os líderes do grupo familiar, tinha 7 aniversariantes no grupo. Sabe o que eles fizeram para cada aniversariante? Prepararam um pacotinho assim, que tinha 2 sonhos de valsa. Fiquei com vontade de ser aniversariante, né? E para cada um tinha uma carta. E cada um abriu a carta, e cada um leu a sua carta. E para cada um tinha um texto diferente e uma aplicação específica para a vida de cada um. Muito especial. Não bastando isso, ganhei um presente ainda. Ganhei um presente. E não bastando isso, teve ainda um casamento. Antes tive a oportunidade de fazer um casamento, não, pense. E depois costela, fogo de chão. E depois uma sobremesa com bolo e tudo, né? Ainda bem que tinha festa de chocolate no dia seguinte, né? Senão quem que aguenta, né? A graça, amados, ela me leva a compartilhar aquilo que Deus tem me dado. Você fica tão entusiasmado que você quer trazer as pessoas. Você convida teus amigos, você convida teus inimigos. Olha, venha, você precisa conhecer o que eu tenho. A graça, ela é assim. Algumas pessoas dizem, olha, pastor, eu estou indo para essa igreja, mas é o seguinte, pastor, eu quero ficar no banco assim uns 15 anos mais ou menos.
eu já vou logo dizendo, olha, é o seguinte, não vai dar por dois motivos. Primeiro, que não tem banco nessa igreja, né? Segundo, porque a graça, ela vai mexendo com você e você começa a compartilhar com o seu próximo. Você começa a compartilhar. Aliás, a chácara onde nós estávamos, né? O missionário que mora lá, o Bran, ele estava me falando que a esposa, eles já tinham 3 filhos, a esposa estava grávida do 4º filho e não tinham onde morar. E ele falou que Deus inquietou ele para ele doar o carro dele. E aí ele fez o quê? Doou o carro dele. E nós ali ouvindo no fim da história, você fica assim, agora o que vai acontecer? E ele contou com alguns detalhes, né? Porque eu tinha perguntado, como é que você tem essa chácara aqui, esse sítio? Daí ele contou. E assim, Deus me deu esse sítio através de uma pessoa que fez isso, que fez aquilo. Os filhos nasceram, aliás, né? Um mais bonitinho que o outro. Todos usando aquele tamanco de holandês, sabe aquele tamanco de madeira? Eu olhava aquele frio, falei, não, pastor, isso aqui é bom para andar na lama, não sei o quê. Acho que por isso que eles são comportadinhos, né? Apanhar com aquele negócio ali não deve ser. É tudo comportadinhos, os holandesinhos ali. A graça, ela me leva a compartilhar. Irmãos, de vez em quando o Espírito Santo dá uma emparedada na gente. E ele diz para você, doe esse relógio. Doe esse bem. Seja uma pessoa compartilhadora. Não tem jeito, mas a graça é assim. Em quinto lugar, a graça servidora. 1 Pedro, capítulo 4, veja o que está nos versículos 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Quando eu vejo, antes ainda falando da graça compartilhadora, né, todas as crianças, esses professores, irmãos, essas crianças só fazem o que fazem aqui, né? Só estão recebendo o que estão recebendo porque alguém está compartilhando. Porque alguém está doando da sua vida para essas crianças. Em quinto lugar, a graça servidora. 1 Pedro 4, 10 e 11 diz assim, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando os oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amados, a graça, ela me leva não só a compartilhar, mas a servir o meu próximo. Arno, como que eu sei se eu estou realmente servindo o meu próximo? Nós já aprendemos, a Bíblia diz que a Bíblia diz em Filipenses 2:3, cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. Irmão, você só vai lá no campo do Riacho Doce conosco, quarta-feira, provavelmente vai estar frio, vai estar neblina, vai estar um chuvisquinho e vai ter lama. Provavelmente esse é o cenário, porque normalmente é o nosso cenário das nossas investidas, né, na cidade. Você só vai nesse lugar se você considerar aquela pessoa superior a você. E aí então, a graça que me leva a servir, ela flui através da minha vida. E Deus é glorificado. Graça servidora, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Irmão, você recebeu algo da parte de Deus que eu não tenho, que a pessoa ao seu lado não tem, que só você tem. E você tem isso para servir o seu próximo. Está claro isso, amados? Então, as 5 graças. E a segunda parte, caminhando para o final do que eu quero falar com você, como que eu faço então para receber, para fluir nessas 5 graças? Primeiro, ok, eu já sei que sou salvo. Preciso andar em santidade. Preciso que a graça, a abundância da graça flua sobre a minha vida. Eu preciso de solução para a minha vida. Preciso da graça compartilhadora, da graça servidora. Existem 3 maneiras como você acessa essa graça, como você desfruta dessa graça. A primeira delas está escrita em Romanos, gostaria que você abrisse. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
Como que eu acesso a abundância da graça? Em primeiro lugar, pela fé. Irmãos, a vida cristã, ela é vivida pela fé. Mas ao contrário do que algumas pessoas dizem, já aconteceu com você, você vai conversar com alguém, evangelizar uma pessoa, e a pessoa diz, não, eu sou uma pessoa de fé. É importante ter fé em alguma coisa, né? Porque todos os caminhos levam a Deus, né? Tem que ter fé em alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho fé numa planta, eu me abraço numa árvore, fico lá me energizando na árvore. Não, irmãos. Precisa ter fé na coisa certa. Outro dia eu vi um doido. Ele abraçar uma árvore já é uma besteira do tamanho do dia inteiro, não é verdade? Mas tinham que ir mergulhar e abraçar uma pedra debaixo da água, lá, quase se afogando, não? Porque aí o sacrifício é maior. Fé na palavra de Deus, irmãos. Eu não posso ter fé em qualquer coisa doida. Não, irmãos. Eu preciso ter fé na rocha, na palavra de Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem outro jeito. E aí você começa a entender por que Deus permite você chegar em algumas curvas da vida. Já aconteceu com você? Pastor, está acontecendo agora. Que ou você exerce fé na palavra de Deus, ou não tem solução. Já não aconteceu? Já aconteceu. E quantos aqui já exerceram fé na palavra de Deus em alguma promessa e viram o resultado? Amém. Glória a Deus, eu também amo. Muitos já viram. Se percebe, irmãos? Ah, mas é que a minha luta olha, nem uma montanha suportaria a minha luta. Mas não é interessante que a graça sustentou você de domingo passado e não há de ver que você está aqui de novo, feliz, fortinho. Não é a graça que cuidou de você a semana toda? O próprio Jesus? Aleluia. Agora, cresça um pouco mais e comece a exercer fé na palavra de Deus. Nós oramos agora há pouco pelo Brian, né? Por que oramos e por que temos certeza que ele vai sair? Porque a Bíblia diz, no Salmo 103, que Deus sara todas as nossas enfermidades. Aleluia. Então eu alicerço a minha fé na palavra de Deus. E eu estou numa rocha segura. Deus, a tua palavra diz, Romanos 8:11, que o Gersinho citou na sua oração, o Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal. Está escrito, está escrito. Então eu posso exercer fé nessa promessa? Deve exercer fé. Então é assim, em primeiro lugar, que eu desfruto da graça abundante, exercendo fé na palavra de Deus. Em segundo lugar, eu recebo a graça pelo conhecimento. Veja o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro 1, 2. Olha o que diz esse texto. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Irmã, você quer desfrutar mais da obra de Deus? Da graça abundante? Você e eu precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Eu exerço fé na palavra, mas para exercer fé na palavra, eu preciso conhecer a palavra. Senão começa a botar fé em coisa que é muito passageira. Mas exercer fé na palavra, já aprendemos que a Bíblia é um espírito. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, o conhecimento da palavra me leva a desfrutar da obra de Jesus. Jesus disse certa vez, vocês erram, vocês sofrem, porque lhes falta o conhecimento. Qual é o maior inimigo que nós temos? A ignorância. O maior inimigo que nós temos não é o diabo, é a ignorância. É desconhecer aquilo que está escrito a nosso respeito. Quanto mais eu conheço, mais fé eu exerço nessa palavra, mais eu desfruto da obra de Deus. Em terceiro e último lugar, a Bíblia fala que eu recebo a graça pela humildade. Como assim? Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, todavia, da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Você percebe que você pode desfrutar mais da graça de Jesus, dependendo do seu coração? O quanto de fé você aplica na palavra de Deus e como você se porta frente à obra de Jesus? Tem um texto na Bíblia que fala de homens de dura cerviz, são homens teimosos, homens soberbos. Dura cerviz é quando a pessoa não baixa a cabeça para nada, ela fica assim.
Dura serviço. A Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo. Uau! Arno, mas eu não sou soberbo. Eu me basto. Eu sou bom comigo mesmo. Glória ao meu nome. Eu não sou desse tipo. Será? Como que eu sei se eu sou soberbo ou não? Basta você ver como você está tratando o seu semelhante. Como é que você considera o seu semelhante? Basta você ver se você tem um pouquinho de autoridade, como que você trata as pessoas à sua volta. Gersinho, vamos fazer a nossa dramatização aqui. Então, nós já treinamos de manhã. Eu faço o papel de Deus e o Gerson de um soberbo. Difícil, mas tudo bem, já vamos lá, né? A Bíblia diz que o soberbo ele é um homem de dura serviço, ele não baixa a cabeça. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas o Gerson é crente, mas soberbo, metido, ninguém aguenta. E ele está lá orando, e quer resposta. Mas soberbo, esmaga os outros, trata mal as pessoas, pisa nas pessoas, quer ser sempre o primeiro. Soberbo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. É como se Deus fizesse isso aqui, irmãos. Ele não alcança nada. Você está melhorando a performance, obrigado. É impressionante. Se a Globo vê isso, contrata os dois na hora, né? A Bíblia diz, irmãos, que Deus resiste ao soberbo. Arno, definitivamente eu não sou soberbo. Mas e quando alguém lá no teu grupo familiar sugere uma orientação para você e você imediatamente fecha o coração? Eu não aceito. Imagina, esse cara nem entende do meu negócio, da minha profissão. Quando alguém, né, pede, irmão, estaciona o carro nessa vaga, e o cara passa com o carro por cima do pé eu vou pôr lá, eu quero pôr lá. Você já viu isso acontecer, né? Outro dia eu estava conversando com, quem foi? Acho que foi o Adriano que estava nos contando, né? Que ajudava no grupo de estacionamento lá em Curitiba. Ele falou, olha, é a chance de liberar perdão todo domingo. Eu não sei como é que está aqui, né? Mas tem gente que... Bom, você pode, pode vir com aqueles equipamentos de parar avião, assim, na frente do cara, assim, ele estaciona onde ele quer. Soberba. Deus resiste ao soberbo, irmãos. Imagine você, que você deu seu nome para trabalhar aqui com o Ronaldo e seus cantores aqui. E de repente a sua voz não é exatamente aquela voz, né? Do Julio Iglesias, né? Você acha, né? Mas está mais para Julio do que para Iglesias, né? O Ronaldo, ele vai ter que, né? E os irmãos, eles vão ter que, olha, não, suba um tom, não baixa o tom, não, acha o tom, é um tom, meu irmão. E você, ou você aceita e é verdade, e vai melhorando, ou você é muito soberbo, não, eu vou embora, esse povo que não ama. Mas que não ama, irmão, ninguém está aguentando o que você está cantando aqui, você precisa melhorar, você precisa acertar. Não é assim, irmãos. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. O que é uma pessoa humilde? Simples, amados, é aquele que vê no próximo um ser superior a si mesmo. Ou seja, tudo que você fala, o que é importante para você, eu considero importante, eu valorizo a sua pessoa. O testemunho que nós vimos do Fortune hoje é porque pessoas o consideram superior a ele mesmo. Senão você não viria esse testemunho aqui. Não é verdade, irmãos? Para nós concluirmos. Então, as 5 graças eu recebo pela fé na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus e andando com simplicidade, com humildade diante do Criador. Eu gostaria ainda que você visse o texto, por gentileza, para encerrarmos, de Hebreus capítulo 4, versículo 16, onde a Bíblia nos diz assim, Hebreus 4, versículo 16, a Bíblia diz assim, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Mas a Bíblia está falando de você entrar com confiança na presença de Deus. Pegue tudo que você viu hoje, e hoje antes de dormir, faça uma oração que fará toda a diferença na sua vida. Deus, eu fui salvo pela graça, não fiz nada para merecer. Deus, eu quero a graça santificadora agindo na minha vida. Deus, eu preciso da graça fortalecedora.
tem essa área, aquela área, essa outra área. Deus, eu preciso da abundância da graça. E alguns podem orar, Deus, e é urgente, Deus. E eu não duvido, irmãos. Para alguns é urgente. Ou no casamento, ou nas finanças, é urgente. Deus, eu preciso da graça fortalecedora. Deus, eu quero ser uma pessoa generosa. Eu preciso da graça que me leve a compartilhar o que o Senhor tem me dado com outras pessoas. E por fim, Deus, eu quero que a graça servidora flua através da minha vida. Irmãos, a sua vida não será mais a mesma. Você vai se tornando um gigante na fé. Um gigante na fé. E você começa a se tornar aquelas pessoas indispensáveis no reino. Pessoas que são procuradas para dar conselho, pessoas que são procuradas para orar, pessoas que são procuradas para libertar as pessoas. E você começa a viver essa vida abundante da qual a Bíblia nos fala, a qual a Bíblia nos promete. A Bíblia diz, cheguemos-nos com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça diante do Criador. Amém, amado? Você recebe essa palavra? A minha oração é que você desfrute cada vez mais da abundância da graça. Que você viva leve, com a convicção, eu sou uma pessoa perdoada, lavada no sangue de Jesus, eu sou um morador do céu. Essa semana, na quarta-feira, eu estava dando uma aula, gravando uma aula para a Fateme TV, e tinha um grupo ali assistindo, e eu estava dando alguns testemunhos, e eu acabei que emendei 3 testemunhos de pessoas pelas quais eu orei, e elas morreram, e eu estava feliz ali, e o pessoal começou a me olhar, pastor, não ora por mim, pastor, o que é isso? Né? Mas eu estava dando a ênfase, peraí, essa pessoa estava indo para o inferno, perdida, conheceu Jesus, e agora vai desfrutar para sempre da graça. Essa era a ênfase que eu estava dando. Irmão, você é assim. A graça salvadora, ela assegura que se você parar de respirar agora, você vai estar para sempre com Jesus. Aleluia. Para sempre, não tem volta. A graça é preciosíssima. É minha oração que você valorize e desfrute cada vez mais de cada aspecto da graça de Deus. Amém, amados? Convido você a ficar em pé, por gentileza.